Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre matemática. Neste vídeo vamos resolver um problema bastante interessante que eu encontrei no Facebook. O problema não é muito difícil de resolver, mas é trabalhoso. O que é que nós temos? Temos um círculo de raio desconhecido, R maiúsculo. E temos um ponto que está contido aqui no terceiro quadrante desse círculo e é-nos dado que esse ponto está a 6 cm do centro do círculo. Depois, existe uma linha vertical que passa por esse ponto. Vamos chamar este ponto o ponto P. Existe uma linha vertical que passa por este ponto P e esta linha interseta o círculo em dois pontos e em relação ao ponto que está no segundo quadrante, a distância entre esse ponto de interseção e o ponto P são 10 cm. E por sua vez também existe uma linha horizontal que passa por P. Esta linha interseta também a circunferência em dois pontos e em relação ao ponto de interseção que fica mais distante, ou seja, no quarto quadrante, a distância entre esse ponto de interseção e P são 16 cm. Dados estes dados, o objetivo é calcular o raio do círculo. Para começar, vamos dar nomes a estes pontos todos. Vamos dizer que aqui o sítio onde a linha vertical que passa por P interseta a circunferência é o ponto A e que, por sua vez, essa linha também interseta o diâmetro horizontal do círculo e no ponto onde ela interseta a linha horizontal do círculo, vamos chamar o ponto A'. Fazer o mesmo também para a situação horizontal, portanto há aqui um ponto onde interseta a circunferência no quarto quadrante, vamos chamar esse ponto B, e no ponto onde essa linha horizontal interseta o diâmetro vertical do círculo, que é aqui, vamos chamar-lhe B'. Vamos chamar O ao centro do círculo e já tínhamos convencionado que este ponto aqui, que está a 6 cm do centro do círculo, que seria o ponto P. Vamos também dar nomes a alguns segmentos de reta que vão ser fulcrais. Por exemplo, nós podemos imaginar que existe um triângulo constituído por estes dois segmentos de reta aqui, que serão os catetos, e pela hipotenusa, que é aquela distância de 6 cm que une o ponto P e o ponto O. Vamos chamar à distância maior L maiúsculo e à distância menor L minúsculo. Então, usando o teorema de Pitágoras, e nós praticamente vamos resolver isto tudo só com o teorema de Pitágoras. E no fim vamos precisar de usar a fórmula resolvente para resolver uma quadrática. Não vamos precisar de senos nem de cossenos, nada disso. Apenas teorema de Pitágoras. Nós sabemos que o L maiúsculo ao quadrado, somado com o L minúsculo ao quadrado, vai ser igual a 6 ao quadrado. Se nós quisermos explicitar um dos lados em função do outro, e isso vai ser necessário, nós podemos, por exemplo, explicitar o L maiúsculo em função do L minúsculo, e rearranjando esta igualdade aqui de cima, nós podemos dizer que o L maiúsculo é a raiz quadrada de 6 ao quadrado menos L minúsculo ao quadrado. Quais são as relações que nós podemos criar já aqui entre aqueles dois lados que nós construímos, vá lá, e os segmentos de reta formados pelas retas entre o ponto A e o A' e entre o ponto B e o ponto B'. Temos estas igualdades aqui. Portanto, o segmento que une o ponto A com o ponto A' é 10, que é a distância total, menos o comprimento de L minúsculo. E para o segmento de reta que une o ponto B e o ponto B', o seu comprimento vai ser 16 menos L maiúsculo. Nós vamos precisar disto depois. Vamos agora considerar um outro triângulo. Um triângulo que é formado pelo segmento de reta A', como sendo um dos catetos. L maiúsculo vai ser também um cateto deste triângulo e a hipotenusa vai ser R maiúsculo, o raio do círculo. Mais uma vez, usando o teorema de Pitágoras, nós podemos dizer que o segmento de reta A' ao quadrado mais L maiúsculo ao quadrado será igual a R ao quadrado. Mais uma equação para a nossa ferramenta de trabalho. Vamos construir ainda um terceiro triângulo, que é este triângulo aqui é amarelo, em que um dos catetos vai ser o segmento de reta B', o outro cateto vai ser o L minúsculo e, mais uma vez, a hipotenusa vai ser o raio do círculo. Usando novamente o teorema de Pitágoras, temos que o segmento de reta B' ao quadrado, somado com L minúsculo ao quadrado, será igual a R ao quadrado. E agora vamos usar
álgebra. Vamos pegar na equação B e na equação D e com base nestas duas equações vamos criar uma equação nova chamada G. O que é que nós vamos fazer? Pegamos aqui nesta equação, na B, e a expressão que existe para L, nós substituímos onde está o L na equação D. Ficamos então com esta aqui, que nos diz que o segmento de reta entre o ponto B e o ponto B' é igual a 16 menos a raiz quadrada de 6 ao quadrado menos L ao quadrado. Já ficamos com mais uma equação. Vamos fazer outra. Usando as equações E e F, criamos uma nova equação H. Porquê? Porque na E e na F, ambas estas expressões são iguais a R ao quadrado. Então nós podemos dizer que estas duas expressões aqui, que estão aqui à esquerda, são as duas iguais. E é isso que nós fizemos, obtendo esta equação aqui, H, mais uma para a caixa de ferramentas. Usando as equações B, G e H, vamos criar uma equação I. Mais uma vez, substituindo variáveis, vou substituir o L aqui assim e vou substituir o segmento B, B' aqui assim, obtendo esta equação I, que já é um bocadinho mais complexa, mas que nós depois vamos arranjar maneira de descomplicar isto. E agora sim, por fim, vamos criar uma equação J, usando a I e a C. Portanto, eu aqui substituo a variável A à linha e obtenho esta equação J, que ficou agora ainda um pouco mais complicada. Claro que o objetivo agora é simplificar a equação J, não é? Vamos começar por cortar aqui este radical com este expoente aqui ao quadrado. Quando nós começamos a desenvolver estes polinómios, temos aqui um L quadrado positivo e um L quadrado negativo que se cortam. Aqui 36 unidades cortam com 36 unidades que aparecem do lado direito da equação. E por fim, mais uma vez, existem aqui dois L quadrados simétricos que cortam um com o outro. Portanto, depois de fazer estes cortes todos, ficamos com isto. 32 a multiplicar pela raiz quadrada de 6 ao quadrado menos L ao quadrado é igual a 156 mais 20L. Acontece que todos estes valores aqui, o 32, o 156 e o 20, são divisíveis por 4. Portanto, eu consigo simplificar isto dividindo tudo por 4 e fico com 8 raiz de 6 ao quadrado menos L ao quadrado igual a 39 mais 5L. Tenho que me livrar desta raiz quadrada aqui, não é? Como é que eu faço? Levanto tudo ao quadrado. Levanto os dois membros da equação ao quadrado e fico com isto que está aqui. Isto agora não passa de uma equação de segundo grau, não é? Portanto, é só manipular aqui os monómios de um lado para o outro até obtermos esta equação de segundo grau, que está aqui. Portanto, 89 L minúsculo quadrado mais 390L menos 783 igual a 0. E agora é aplicar a fórmula resolvente. E por fim obtemos uma solução positiva e outra negativa. Claro que a negativa não nos interessa, porque estamos à procura de um comprimento de um lado de um triângulo, portanto o lado negativo não interessa. Nós obtemos aqui que o L minúsculo mede aproximadamente 1,5 cm. Agora, pegando nesse valor, pegamos da equação G, substituímos o valor de L minúsculo e tiramos que o segmento entre o ponto B e o ponto B' mede aproximadamente 10,2 cm. E finalmente, usando o comprimento deste segmento e usando a equação F, substituímos o valor de B' aqui, também já sabemos o L, que é 1,5, e chegamos então ao resultado que nos diz que o raio da circunferência tem aproximadamente 10,3 cm. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre matemática. Até à próxima.